Deus, coisa linda, né? Estenda a sua mão para cá. Nós separamos ali uma hora para ele ter liberdade aí de pôr para quebrar. Quantos querem receber do Senhor? Faz assim. Glória a Deus. Amém. Pai, nós queremos declarar que tudo que o Senhor plantou no espírito do profeta, que o Senhor possa trazer para fora. Nós estamos aqui com uma expectativa elevada, porque estamos dependendo do Senhor e de mais de ninguém. Por isso que o Senhor possa falar a cada coração de maneira pontual e específica. Nós declaramos, ó Pai, a liberdade do Espírito sobre esse lugar, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Quem pode aplaudir o Senhor mais uma vez? A banda está aí. Graça e a paz do Senhor Jesus aos irmãos, amém? Privilégio estar aqui com vocês. Obrigado pelo carinho de nos receber, a oportunidade de estar ministrando esta manhã. Pastor Eduardo, Marcos, sua esposa, Deus abençoe ricamente ao corpo de trabalho, os pastores e obreiros. É um privilégio muito grande servir ao Senhor e poder participar com vocês nesta manhã, amém? Como foi falado, está ali a Bispa Michele, minha esposa, Samuel, meu filho, Pastora Maria está me filmando, Pastor Elcimar também, nosso ministério aqui em Goiânia. Eu não vou me delongar porque eu preciso pregar, preciso ministrar, falar muita coisa. Eu tenho certeza que o Senhor vai fazer muito em nosso meio, amém? Fique sobre os seus pés por um momento. Consegue me dar mais um pouquinho de retorno aqui? Abri minha Bíblia em João 20 e me deparei com Maria Madalena chorando junto ao túmulo do rei. Ela levanta sua cabeça, enxugando suas lágrimas, seus olhos ela abriu. Aonde está o corpo do mestre? Dois anjos Maria viu, eles lhe perguntaram: Maria, por que chora? E ela respondeu: é que ali estava o corpo do mestre, só que o corpo dele desapareceu. O corpo dele não está mais lá. Então Maria, se voltar para trás, creio eu, já disposta a ir embora, é quando Yeshua aparece e lhe pergunta: Maria, por que choras? Maria, por que me busca? Maria, faça-me um favor, não me procure entre os mortos, porque aos teus irmãos, para eles começarem, Maria, a sorrir. Fala para eles que ainda não acabou. Diga que a morte eu venci. Então Maria, sem perder tempo, foi em direção aos discípulos. Ela correu e ao chegar lá, ela disse assim: senta todo mundo aí, porque eu vou contar o que aconteceu. Estremeceu, sepulcro se abriu e nada vencerá seu grande. Ó morte, onde estás? O rei ressuscitou, ele venceu.
Espírito Santo, tenhas liberdade. Fala conosco, porque a vitória já está completa na cruz. Dê direção, que o Espírito profético de revelação, o pleno conhecimento de estar em Ti, seja revelado sobre nós nesta manhã, em nome de Jesus. Amém? Sente-se por um momento. Nós estamos participando de um culto de transição, culto de metanoia, um culto onde a nobreza, dia após dia, está sendo liberada. E se você puder me ajudar de vez em quando, dando um glória, aqui não é proibido dar glória, né? Aí você me ajuda, porque eu vou pensar que a palavra está boa e eu me empolgo, né? Você pode dar outro glória então? Parece que é só uma palavra, mas a Bíblia diz que Abraão foi fortalecido na fé, dando glória. Quando a gente dá glória a Deus, parece que até a frequência muda. Diga comigo, frequência. Nós estamos em um ambiente onde frequência está sendo liberada o tempo todo. Nós estamos em um ambiente onde o Espírito de Deus está movendo uma metanoia. E todas as vezes que o Senhor quer nos levar para um novo tempo, uma nova estação, antes disso, Ele muda a nossa mentalidade. Toda conquista, ela parte primeiro para um princípio de desejo. Você deseja viver algo novo? Você deseja experimentar algo novo? Presta bastante atenção. Nós estamos vivendo momentos onde cada palavra está sendo liberada. E aqui neste local existe Marta e Maria, mas eu quero profetizar que a maioria é Maria. Maria é aquela pessoa que escolhe a melhor parte. Há mais de 20 anos eu ministro a palavra. Nós temos um ministério na cidade de Rio Verde. Nossa igreja hoje já está com quase 2.000 membros. E há um ano atrás mais ou menos, o Espírito de Deus nos moveu para mudar para Goiânia. Um ministério muito grande, uma igreja muito grande. Quando nós iniciamos o trabalho com 2, 3, 4 pessoas e pudemos ver o extraordinário acontecer. Nós somos a igreja que mais reúne pessoas em um culto em Rio Verde, Goiás. Mas daqui a pouco o Senhor nos direciona a sair de Rio Verde, ou seja, de um local onde nós estávamos simplesmente vivendo extraordinário, estávamos vivendo algo sobrenatural, mas às vezes o inimigo do melhor de Deus é aquilo que é bom. Talvez você está vivendo aquilo que é bom, mas o Senhor quer te levar a algo extraordinário. E todas as vezes que Deus quer nos levar para uma nova estação, todas as vezes que o Espírito de Deus quer nos levar para uma grande colheita, Ele nos leva a mudar a nossa semente. Você nunca vai romper plantando a mesma coisa. O Espírito de Deus deseja nos levar a um tempo de coisas extraordinárias. Talvez o pastor Eduardo Marques vai concordar comigo. Uma igreja de 2.000 pessoas é algo extraordinário, né? O Senhor diz, vai para Goiânia porque eu vou iniciar o teu ministério lá. Dá um glória. Diga, o inimigo do melhor pode ser aquilo que é bom. Talvez você está vivendo simplesmente algo que é bom, mas escute, a paz que excede todo o entendimento, ela não é explicada. E nós estamos a todo momento recebendo informações que podem trazer uma mudança de pensamento. A todo momento nós estamos ressignificando princípios. Vamos dar um exemplo para você. Além de ser hoje pastor, pregador, preletor, conferencista, eu tenho 10 empresas abertas. Eu viajo o tempo todo, ministro e prego. Mas quando Deus começou a destravar isso na minha mente, Deus me deu uma visão, onde eu comecei a ver torneiras. Diga comigo, torneiras. E o Senhor disse assim para mim, eu estarei te levando a fases onde pessoas e processos e produtos irão fazer parte de uma organização. Eu te levarei ao estratégico, vou te tirar do tático e do operacional.
E daqui a pouco eu pude observar que antes do crescimento externo se manifestar, Deus estava trazendo um crescimento interno. Nós estamos a todo momento experimentando palavras que podem ser chaves de conexões. Num simples culto como esse, ou então cada manhã que você está aqui, o Espírito de Deus pode te revelar a mesma mensagem, trazendo um insight, onde os seus olhos espirituais vão enxergar aquilo que você não está enxergando. Daniel 2:21 vai nos falar sobre mudanças de tempo. Tem como colocar aqui? Daniel 2, verso de número 21. Sim ou não? Colocar? É Ele quem faz mudar os tempos e as estações. Ele é quem põe os reis no poder e os derruba. Ele quem dá sabedoria aos sábios e inteligência aos inteligentes. Nós estamos observando aqui uma dependência de uma ação exclusiva da parte de Deus. Eclesiastes 9, verso de número 11, vai narrar um acontecimento sobre o favor de Deus sendo liberado. Deixa eu te contar uma coisa. Não é sobre quem é forte, não é sobre quem é inteligente. Nem sempre os inteligentes vão triunfar, nem sempre os fortes vão vencer as batalhas. Tudo depende do tempo, do acaso e do favor sendo liberado. Quantos aqui têm orado para Deus abençoar a sua vida? Levante sua mão. Você que tem orado para Deus abençoar a sua vida, deixa eu te ver. A partir de hoje eu quero te levar a uma dimensão diferente. Todas as vezes que você ora pedindo para Deus te abençoar, você pode estar anulando uma verdade espiritual na sua vida. Só pede para abençoar quem não é abençoado. Você precisa talvez entender o nível de filiação, de reino que já foi estabelecido sobre a sua vida. Nós temos recebido do Senhor a mentalidade de filho. E por um momento de busca, por um momento de clamor a Deus, nós observamos que a igreja, ela não usufruía deste reino manifesto. Romanos 5,17 vai dizer que nós podemos reinar em vida. Como que alguém reina em vida? Falta de alimento, andando num carro velho, uma casinha velha, sem condições para romper, sem saúde, sem uma mentalidade vencedora. O reinar em vida nos fala de um crescimento significativo. Não que ele seja manifesto para fora, mas a partir do momento que o Espírito de Deus começa a mudar e trazer segredos escondidos. Provérbios 25:2 vai dizer o seguinte: a glória de Deus é esconder alguns segredos, e a glória dos reis é tentar desvendar. Repita comigo: quem tem, lhe será dado. Diga: quem tem, lhe será dado. Não é sobre buscar algo, é sobre entender a maturidade. Enquanto nós não entendemos que há um processo de se tornar filho maduro, nós temos direito a uma herança. Gálatas capítulo de número 4, verso de número 1 em diante, vai contar a história sobre o filho que é de menor. Ele é dono de uma grande herança, e a Bíblia diz que ele, sendo rico, se fez pobre, para em tudo nos enriquecer. Há então um direito de posse. Vamos dar um exemplo para você entender. Talvez você tenha um filhinho como o meu, Samuelzinho. Eu não tenho coragem de deixar meu filho e minha filha de 13 anos ficar com o meu filho sozinho, porque eu vejo que eles não têm maturidade suficiente para cuidar deles. Só que a partir do momento que eles começam a crescer, nós começamos a observar que a maturidade pode trazer para eles
agora novas responsabilidades. Todos nós somos filhos. E quando falamos de nova aliança, nós já estamos entrando numa revelação de um novo testamento. E conhecereis a verdade te... O que é que te liberta? Não, o conhecimento dela. Porque a verdade para muitos hoje, como o pastor havia falado, a verdade para muitos hoje pode ser a lei. Quando falamos de transição, nós precisamos entender que algumas fases se passaram. Nós estamos diante de uma verdade hoje estabelecida, que é o período da graça, do favor. Ou seja, Deus não trabalha com quem merece. Parece loucura. O céu não é para quem merece. Olha o tanto que é extraordinário isso. Nós estamos diante de uma verdade, de uma transição, ainda um pouco falada, mas que esconde coisas sobrenaturais. Gálatas 5,18 vai dizer assim, ó: os que são guiados pelo Espírito de Deus não estão debaixo da lei. Olha tanto que é isso interessante. Dispensações, ou seja, transições aconteceram. Nós tivemos no início, o período da transição da inconsciência ou da inocência. Nós tivemos a transição para o período da consciência, da queda noêmica, abraâmica, mosaica. Mas nós estamos agora diante de uma verdade, de uma transição. A transição é o período onde Deus muda a sua mente. Por isso que eu preciso entender que nós estamos vivendo o tempo todo uma transição. E se nós não estivermos atentos no Espírito, não vamos entender as mudanças. Porque Deus pega os sábios na sua sabedoria. Hoje você não avança na força do seu braço. Não é sobre a sua inteligência, o quanto você é forte. Há alguma coisa mais importante hoje do que a sua salvação? Quem aqui trocaria a sua salvação por bilhões ou trilhões de reais? Manifesta, demônio. Graças a Deus, o povo aqui está. Quem trocaria 1 trilhão pela sua salvação? Ou seja, não há nada mais importante do que a sua. Lá fora diz que fortes em Cristo é um povo avivado. Escute, a coisa mais importante, e eu preciso entender sobre isso. Hebreus vai falar sobre as bênçãos decorrentes da salvação. Uma vez que eu entendo que a salvação ou a filiação, todo mundo é filho de Deus? Não. Há uma diferença de criatura e filho. Somente aqueles que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, deu-lhes a eles o direito de se tornar filho de... Se você é filho de Deus, o que você é? Deusinho. Sim ou não? Filho de Deus é... Então presta bastante atenção. Sabe como que o papai age? O papai age assim, ó. Ele chama a existência coisas que não existem como se existisse. Isso é chave. Tem alguém pegando a chave aí? Tem alguém pegando? Faz assim comigo, faz assim. Fala assim: ainda bem que eu vim. Porque ninguém sai de mãos vazias quando Ele está presente. Ninguém. O Deus que chama a existência coisas que não existem. Deixa eu te contar uma coisa. Para de pedir para Deus te abençoar. Sai da posição de pedinte e passa para a posição de filho que tem herança. Você não pede para Deus te abençoar, você já é abençoado. Enquanto esse drive não é desinstalado, a frequência não é emitida. Porque quem tem lhe será. Quem tem lhe será. Você tem bênção, mais bênção lhe será dada. Então é como se Deus estivesse fazendo uma reprogramação mental.
E quando se fala de transição, se fala de mudança de pensamento. Romanos 12:2, não vos conformeis com esse século, mas transforme a sua mente, renovando seu entendimento, para que experimenteis qual seja a boa e... olha o conjunto, olha o crescimento. A partir do momento que agora eu me permito entrar em uma frequência, às vezes nós repetimos como pastores. O tempo todo a gente está às vezes repetindo aquilo que é muito importante, porque a repetição gera gravação. A partir do momento que esse drive de vitória, de consciência, de herança, ele é emitido, o mundo espiritual começa a se movimentar. Só que presta bastante atenção. Embora você possa ser filho legítimo, talvez a sua imaturidade faz com que a herança não se manifeste. Porque o filho de menor, quem me ouve diga amém. O filho de menor não difere em nada de um escravo. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Tem muita gente que é filho vivendo como escravo, porque não tem a maturidade necessária. O problema não é Deus preparar a arca da aliança em um dia. Quem é que acredita que Deus poderia pegar a arca da aliança e fazer ela num dia? Diga amém. Mas Deus não poderia construir em Noé a nobreza em um dia. Então Deus não estava demorando com uma promessa. Deus estava trabalhando em Noé. Deixa eu te contar uma coisa para você. O Espírito de Deus está movendo em nós. Primeiro ponto. Todas as vezes que nós estamos reunidos como igreja e existe Maria, quem é Maria? É aquela que escolheu a melhor parte. A nobreza está sendo liberada, chaves novas estão sendo liberadas. E a partir desse momento o reinar em vida começa a se manifestar. A partir desse momento o Espírito de Deus começa a levar você para uma posição de posse. Você não ora pedindo a Deus hoje a cura. Você já ora agradecendo a Deus pela sua cura. Eu estava num culto, as caixinhas da nossa igreja muito velhinhas, pastor Eduardo. E de repente o Espírito de Deus falou assim para mim: agradeça por essa caixa e pela caixa que eu vou te entregar. E eu disse: Senhor, muito obrigado por essa caixa. E eu quero te agradecer pela caixa nova que vai vir. No final do culto uma irmã me procurou e disse assim: eu não sei porquê, mas o Espírito de Deus me disse para te ofertar 10 mil reais para o senhor comprar uma caixa nova. Dá um glória. Diga comigo: frequência. Efésios 3, verso de número 20, vai nos falar que Deus é poderoso para fazer infinitamente do que pedimos ou seja, há uma linguagem do Espírito. Quem você é e quem você enxerga que você vai ser. Há uma diferença quando a nobreza se manifesta. Escute. Se você olhar para você hoje, qual é o salário que você merece? Pensa no salário que você merece. Deus só vai se manifestar se for para te dar o dobro, porque Ele não trabalha com merecimento. Olha a transição. Por isso que nós precisamos entender a frequência. E existem algumas coisas que barram esse crescimento. Existem alguns fatores ou curas que nós não recebemos. Nós estamos diante de pessoas que estão em um processo de cura. Eu queria que você fechasse seus olhos por um momento. Lembra do papai e da mamãe. Pensa no teu pai e na tua mãe. Olha para cá agora. Pensa na coisa mais importante da sua vida. Qual que é a coisa mais importante da sua vida, minha irmã? Além de Jesus. Sua família. Em primeiro lugar, a sua família. Seu marido. Ok. Presta bastante atenção. Muitas pessoas vão falar de inúmeras coisas que são importantes para ela. Mas eu vou falar outro fator. Você entregaria a sua vida
para ser a pessoa mais rica desse mundo? Quem entregaria? Manifesta, demônio. Ninguém. Ou seja, existe alguma coisa mais importante que a sua vida? Não. E você só está vivo aqui hoje porque Deus usou seu pai e sua mãe. A Bíblia diz assim: honra teu pai e tua mãe se eles forem bons. É isso que a Bíblia fala? Diga: honra teu pai e tua. Escute, existem processos e situações que acontecem na nossa vida que são permissões. Eu venho de um lar onde meu pai abençoou todos os meus irmãos. E durante anos eu vi carro para um irmão, faculdade para um irmão. Daqui a pouco, chegou um momento onde eu queria um livro, porque eu fazia teologia. E eu falei assim: pai, compra um livro para mim, que eu não tenho dinheiro para comprar esse livro. Ele custa R$40. Ele olhou para mim e falou assim: não tem dinheiro não. Uma vez eu estava almoçando na casa do meu pai, separados, e eu ia para a casa dele porque lá em casa não tinha muito alimento. Quando eu chegava na casa do meu pai, eu era muito humilhado, só que eu tinha uma compulsão alimentar. Em casa não tinha comida, eu ia para a casa dele, me humilhava, mas eu ia lá comer porque tinha mais comida. Chegou um dia que a minha avó pegou e tirou um prato de comida. Eu olhei para o meu pai, ele não fez nada. As lágrimas começaram a rolar e eu recebi uma facada no meu coração. Uma vez eu passei por uma situação onde eu perdi um dinheiro. Minha mãe me deu dinheiro para pagar o IPTU. Eu não sei se aqui em Goiânia também IPTU. E quando eu fui pagar o IPTU, eu sumi o dinheiro. E eu fiquei desesperado, porque eu falei: vai tomar a nossa casa. Eu cheguei na casa do meu pai, chorando. Meu pai pegou em mim e tirou eu assim, eu fui abraçar ele. Depois eu fiquei 23 anos sem dar um abraço nele. Deus erra. Deus erra. Deus errou quando escolheu José. Deus errou quando colocou ele na família dele. Deus errou quando escolheu os irmãos. Então, na verdade, tudo que aconteceu com José era um propósito do próprio Eterno. E durante anos, escuta o que eu vou falar para você. Durante anos da minha vida, eu vivia me vitimizando. Eu vivia contando esses traumas como um filho imaturo. Eu vivia falando: meu pai não fez, a minha mãe, e isso, e aquilo, e aconteceu. Eu tinha a maior alegria. Você já viu aquelas pessoas que têm glória na derrota? A pessoa fala assim: eu fui muito machucado na minha infância. Aí o outro fala assim: eu é que fui, você não sabe o que aconteceu comigo. Parece que é uma luta para dizer quem foi mais ferido, quem foi mais machucado, para ter glória, para dizer assim: olha o tanto que eu fui ferido e olha onde é que eu estou hoje. E durante anos eu vivi nesse processo onde eu ficava me vitimizando. Eu não conseguia resolver o meu passado. Eu preciso dizer algo para você, embora eu tenha muito pouco tempo. Eu sei que todos nós aqui somos filhos. Eu sei que você saiu da sua casa porque você crê em Jesus. Mas escute, o deserto ele é limitado enquanto o Senhor trabalha em nós e com o quanto nós permitimos Ele transformar a nossa imaturidade em maturidade. E daqui a pouco eu comecei a entender que Deus estava no controle de tudo. Escute isso. Na minha infância, depressão, escassez, medo, situações de rejeição, traumas, feridas, medo, sem condições. E daqui a pouco, no desenrolar da minha vida, eu comecei a perceber que tudo tinha um propósito. Se tiver depressivo, eu sei conversar com depressivo. Se for pobre, eu sei conversar com pobre. Se for rico, também sei conversar com rico. Se tiver triste, eu sei conversar com triste. Se tiver desanimado, eu sei conversar com pessoas desanimadas. A Bíblia vai contar a história em Isaías de uma árvore chamada terebinto. Como é que é o nome dessa árvore? Como é que é o nome? Eles não estão ouvindo? Como é que é o nome? Terebinto. Diga carvalho e terebinto. Um dia pela manhã, eu estava indo para Rio Verde.
E daqui a pouco o Senhor nos falou sobre esta árvore, e eu fui pesquisar. Essa árvore é encontrada em Israel, principalmente no mar Mediterrâneo. Ela é um tipo de árvore que ela consegue alcançar até 10 metros de altura, mas ela tem algo interessante. O terebinto é uma árvore medicinal, e quanto mais ela é furada, mais ela exala um perfume. Quanto mais ela é ferida, mais ela libera perfume. E quanto mais vai ferindo essa árvore, mais ela chega a liberar um perfume que vai até 1 quilômetro. E além disso, quanto mais fere ela vai liberando uma seiva medicinal, que é usada para cura. Aí daqui a pouco Deus falou comigo. Eu acho que Deus já está falando com alguém aí. Sei que você foi ferido na sua vida. Sei que você foi machucado. Sei que talvez você está passando por uma fase que nem você entende. Por que Deus permite? Quando eu olho para o meu passado, eu vejo um monte de feridas. Só que agora eu entendo, porque em cada lugar que Deus permitiu, porque Deus transforma a maldição em cada ferida. Quanto mais eu fui ferido, hoje mais o perfume começa a exalar. Tem gente aí liberando perfume sem saber. Uma pastora nossa me procurou esses dias e falou assim: fui abusada pelo meu irmão na minha infância. Como que Deus pode permitir isso? Eu falei assim: pastora, você já observou tanto de mulheres que foram abusadas pelos pais? Te procuram? No lugar da sua ferida é o lugar que Deus está te usando para curar. Presta bastante atenção. Nós queremos viver o extraordinário, mas eu preciso ser profeta hoje. O extraordinário vem quando você começa a resolver o seu passado. O extraordinário vem quando você começa a aceitar o seu passado. O extraordinário vem agora quando você começa a agradecer pelo seu passado. Depois de anos, meu pai teve que passar por uma cirurgia, ponto safena, abriu o peito dele, pastor, todinho. E eu saí de Rio Verde, vim para Goiânia. Quando eu cheguei na sala, a minha esposa estava comigo. De repente, quando meu pai me olha, ele começa a chorar. E a minha esposa vem e fala assim: dá um abraço nele. Eu falei: não. Só que eu peguei, tinha uma cadeira, eu sentei do lado do meu pai. De repente eu vi uma mão acariciando a minha. E eu comecei a chorar. Eu nunca tinha recebido um carinho do meu pai. Aquele momento ali, minhas lágrimas romperam. Eu copiosamente chorei. Eu não consegui dar um abraço nele. Passou-se 2 semanas, eu fui para Rio Verde. Ele estava em Rio Verde, eu cheguei e fui visitá-lo. Ele olhou para mim e falou assim: meu filho, eu nunca falei para você que eu te amo, mas hoje eu quero dizer para você que eu te amo. Mas escute isso: se ele não tivesse me abraçado, se ele não tivesse falado que me amava, hoje eu teria maturidade suficiente para não aceitar nada, porque eu entendi que tudo tinha um propósito. Hoje eu falo para ele assim: pai, não tem nada no passado que o senhor fez de errado para mim. Não tem nada, não tem uma vírgula. Sabe quando você fala de coisas e dói? Quando você tem uma ferida, por exemplo, eu tenho uma cicatriz aqui, meu pastor. Eu fui num supermercado quando eu tinha 13 anos de idade. E quando eu cheguei nesse supermercado, eu fui comprar um refrigerante, trocar de garrafinha chamado Baré. Eu não sei se aqui alguém conheceu, já tomou? Gente, tem gente velha aqui também. Glória a Deus. Quando eu cheguei no supermercado, eu olho para frente, eu vejo meu pai com 2 carrinhos de compra para uma namorada dele. Aquilo foi tão impactante, porque a gente não tinha dinheiro para comprar nem carne, que eu desmaiei dentro do supermercado. O caco de vidro entrou dentro do meu braço. E daqui a pouco eles tentaram me acordar. Eu acordei, olhei para o caco de vidro, peguei, tirei o caco de vidro e saí correndo para minha casa. Quando eu olho para isso aqui, não dói. Porque foi? Quando você olha para o seu passado, dói. Tem muita gente que dói ainda, que você não consegue abraçar. Deixa eu te contar uma coisa.
eu entendi que tudo que meu pai não me deu foi o resultado de quem ele se transformou. Ah, meu pai não me deu, é o resultado de quem ele é. Mas isso não pode impedir o processo que Deus tem na sua vida. Por isso, quando fala de transição, escute, não tem como transicionar, não tem como avançar sem resolver situações da sua alma. Quando eu aceito Jesus, o meu espírito foi recriado, o meu corpo vai ser glorificado, mas a alma é o único lugar que você precisa deixar o Espírito Santo trabalhar em você. A alma é a sede das emoções, dos pensamentos e das vontades. Eu sei que é um momento de transição, eu sei que é um momento que a gente quer profetizar, mas escute, Deus não te leva para uma fase sem antes tratar a fase que você está. Alguém pega a chave, olha para alguém do teu lado e fala: você está entendendo? Nesta manhã, fala para ele: nesta manhã você vai ser curado de coisas que você nem imagina. Eu sei o que eu estou fazendo aqui nesta manhã. O Espírito de Deus me disse assim: hoje eu vou arrancar um monte de filho da sua imaturidade e vou torná-los maduros para receber a herança de filho maduro. Tem alguém que pode se expressar com glória a Deus nessa manhã? Diga: quem tem, lhe será dado. Eu não peço para Deus me abençoar. Todos os dias eu acordo e eu digo: eu sou abençoado, porque eu já tomei posse do que foi declarado. Quem está me entendendo nessa manhã, diga amém. Existem pessoas que não resolveram o seu passado. Existem pessoas que não aceitaram. Existem pessoas que estão vivendo no campo da imaturidade. Deixa eu te contar uma coisa para você entender. O filho maduro tem uma diferença muito grande do imaturo. Pensa em alguém imaturo. Aquela irmã fala da vida de todo mundo. Aquele irmão, se não abraçar ele vive de igreja em igreja. Porque a igreja que abraça ele vai. Por quê? Porque não resolveu o seu passado, é carente. Olha o fulano que fala mal do outro, que fala mal do Beltrano. Se não me der altar, eu não fico na igreja não. Eu quero ser visto. Você tem ações e reações que você não percebe. A soberba é igual um mau hálito. Quem tem, não percebe que tem. E adiante da queda, vai a soberba. E adiante da honra, vai a humildade. Você sabe por que você questiona tanto a Deus? Na verdade você está falando assim: o Senhor não sabe ser Deus. Se eu tivesse lugar eu sabia. Sabe por que você murmura tanto? Isso é imaturidade. Você está dizendo assim: Deus não sabe o que faz. Então esse processo de maturidade, onde você era fofoqueiro, agora você parou de fofocar. Quem aqui acorda de manhã, arruma a sua cama? Dá um glória. Deus quer arrumar áreas na sua vida que você nem imagina, para te levar a desfrutar de uma grande colheita. Quando permitimos o Espírito de Deus começar a produzir em nós maturidade, porque existe muitas pessoas aqui que acham que resolveu o passado. Quando você olha para ele, você sente dor. Escute uma coisa: uma das estratégias do diabo é te levar para o teu passado ou te levar para o teu futuro. Por que a gente não consegue viver o tempo presente? Porque o nosso passado foi ruim demais. E como o nosso passado foi ruim, mas a gente não entendeu por quê? Porque tinha propósito. Tinha propósito de José estar no calabouço. Tinha propósito os irmãos terem inveja de José. No meu serviço tem um monte de gente que tem inveja de mim. Você só fala isso porque você está se vangloriando, achando que isso é alguma coisa. Deus vai resolver isso em você. Está vendo? Nossa, no meu trabalho tem tanta gente com inveja de mim. O que você pensa? Realmente eu sou, por isso que tem inveja, né? Meu corpo. Olha, a fulana olha para o meu cabelo de um jeito. Deixa eu te contar uma coisa. Estado e posição
Diga comigo, estado e posição. Quando você peca ou erra, você muda a sua posição? Não, você é filho. Nada pode alterar, é condicional ou incondicional? Então nada altera a sua posição. Mas tem momentos que a gente para e vive numa frequência negativa, porque a gente confunde o nosso estado emocional, e a gente perde a revelação da nossa posição de filho, o crescimento, a sua maturidade sendo desenvolvida. Porque Isaías disse assim, ó: eu habito no meio de um povo de impuros lábios. O anjo vai e toca onde? Nos lábios dele. Sabe o que eu entendo? O lugar que você reconhece é o lugar que Deus vai trabalhar. Todas as vezes que nós entendemos sobre o favor de Deus, nós nos desqualificamos. O diabo só precisa de um lugarzinho que você se acha forte, e o favor não vai ser liberado. Então, o se humilhar é reconhecer que não existe nenhuma área forte em você. Você não é um bom filho, você não é um bom pai, você não é uma boa esposa, você não é um bom marido, você não é um bom pastor, você não é um bom empresário. Todas as vezes que eu me humilho entendendo que não existe nada de bom em mim, graça é liberado, favor é liberado, porque não é dos fortes a vitória. Tudo depende do favor de Deus. E sabe quando é que o favor de Deus vem? Ele resiste ao soberbo e concede graça aos humildes. Quem me ouve, diga amém. Então eu preciso entender que nessa transformação da minha mente, nesse resolver, nesse aceitar, nesse se tornar grato pelo meu passado, eu começo agora a ter a maturidade necessária para manifestar a minha herança. Tem alguém que está recebendo aí? Você que fica implicando, emburrado, você que não honra teu pai, tua mãe. Honra teu pai e tua. Você só está vivo hoje por causa do teu pai e da tua mãe. Você só está aqui hoje por causa deles. A gratidão, ela tem o poder de mudar a nossa frequência. Por quê? Porque a gratidão é quem entende que não merece nada. Por que ser grato por tudo? Porque você não merece nada. Porque todas as vezes que eu vou para a linha do merecimento, eu questiono e murmuro. Por quê? Porque eu fiz. Deus não trabalha com força do braço. Por que Deus permite Abraão chegar a 100 anos para dar um filho? Para que ele não tenha glória nenhuma. Deus vai duplicar o que você está ganhando para mostrar que Ele tem graça sobre a sua vida. Deus vai te levar para lugares que você nunca imaginou. Escute, não tente calcular como Deus vai fazer, porque Deus não trabalha com a mente humana. Deus trabalha com as impossibilidades humanas para que o nome dEle seja glorificado na sua vida. A frequência que eu começo a liberar, na verdade, é a propriedade daquilo que eu já tenho. Mateus 13:12. Quem tem, lhe será dado. Há uma transição acontecendo, sim. Há uma mentalidade vitoriosa. Deixa eu te contar uma coisa aqui. Deus quer te dar mais torneiras. Alguém aqui acredita que amanhã você vai acordar mais inteligente ou só eu? Quem aqui acredita que amanhã vai abrir uma porta para você extraordinária? Quem acredita que amanhã você vai acordar mais feliz? Porque quem tem, lhe será. Fala mais alto. Quem tem, lhe será dado. Então eu não trabalho no futuro. Marcos 11:24. Tudo que em oração pedis, crendo que recebestes, vai manifestar. Você já pediu para ser abençoado? Então para. Já agradece,
porque vai manifestar a bênção sobre a sua vida. Escute, nessa transição Deus vai começar a tirar medo. Nessa transição Deus vai começar a tirar dúvidas. Nessa transição Deus vai levar você a um entendimento de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Nessa transição você não vai entender. Pergunta bem alto, por quê? Porque você vai sentar e os anjos vão trabalhar. Você vai estar sentado e os anjos vão estar trabalhando a teu favor. De repente você não vai entender, porque você já se apropriou de uma unção sem limites, de uma autoridade extraordinária. Não tem como explicar, mas Deus vai atrair pessoas para esse ministério. Não tem como explicar, porque é Deus quem vai fazer. Gente, eu estou vendo a louca anunciará candoia beridaça. Eu estou vendo um problema. Meu pastor, eu sei que o senhor teve muita fé, mas eu não sei como que o senhor vai fazer, porque não vai caber. Não vou preocupar não, porque é Deus quem faz, é Deus que... Não vai caber, não vai caber, não vai caber. E não é porque o senhor merece. Não é porque o senhor é inteligente, que eu já percebi que o senhor é muito inteligente. Não é porque o senhor é esforçado. Pelo contrário, eu não posso fazer esse trabalho aqui hoje por causa do tempo. Não consigo fazer. Mas muitas pessoas me perguntam. Eles chegam e falam assim, ó, profeta. Nos cultos passados, eu costumo revelar visitante na minha igreja. Você está visitando, nunca conversou comigo, falou comigo? Não, mandou mensagem? Não. Nós estávamos na cidade de Trindade esses dias para trás. Eu fui convidado para ministrar numa igreja, umas 200 pessoas. De repente, eu comecei a ver uma mulher fazendo isso que a irmã estava fazendo. E o anjo começou a me dar sinais. E eu comecei a falar. Deus revelou o nome da filha, do filho, da mãe. Aí daqui a pouco um monte de pessoas chegam assim, profeta, o senhor deve pagar um preço muito alto, né? Para Deus te usar na revelação, que essa intimidade de ouvir o anjo. O senhor paga um preço muito alto. Eu digo assim, ó, quanto menos preço eu pago, mais Deus me usa. Pergunta bem alto, por quê? Porque eu não estou debaixo da lei, do mérito, da força do braço. Eu fico aqui, ó, só dizendo assim, pai, o que o senhor vai fazer? Eu não procurei nada. Posso te falar uma coisa, pastor? Não é irresponsabilidade. Eu me alimento o tempo todo. Mas eu não pensei nem um minuto em qual palavra que eu ia pregar aqui hoje. Porque eu dependo do Espírito Santo para Ele fazer. Não é na tua força. Um monte de pessoas olham para o Senhor e dizem assim, Ele não merece essa igreja. Carrega isso com o Senhor não merece. Por isso que eu vou te dar. Muito mais. Não é sobre o seu merecimento, não é sobre a força, não é o quanto o Senhor é inteligente, porque não é sempre os inteligentes que falam, sabe por que Deus vai te dar? Porque Ele vai te treinar antes, para o Senhor entender que o Senhor não merece. Olha para quem está do teu lado e fala assim, se você não merece, o anjo trabalha. Porque Ele não trabalha com quem merece vai ter glória. E quem não merece vai dizer assim, como é que aconteceu? Foi Ele, não estou entendendo, o milagre aconteceu, eu não fiz nada. Deixa eu te contar uma coisa, mas você é filho. Ele veio para nos dar vida, hein? Fala mais alto, grita, vida, hein? Como é que é uma vida abundante? Deixa eu te contar uma coisa, a sua Canaã é a igreja de 3 mil, 4 mil, 5 mil membros. Qual que é a sua? Qual que é a sua Canaã? É uma empresa? Romanos 8:32. Aquele que não poupou o seu próprio filho o entregou por nós, como não nos dará gratuitamente com ele todas as coisas? Ele não poupou o filho. O que é te dar uma empresa milionária? O que é resolver o problema do teu casamento? A transição, primeiro, ela prepara quem nós somos.
Porque antes dele vir sobre, ele está em nós. Em nós, mudando quem nós somos para a maturidade de filhos. Talvez o senhor não está preparado para uma igreja de 4.000. Também sou pastor. Sonho com isso. Por que ele não me deu? Porque eu não estou preparado. Resolvido. E sabe qual que é a minha oração? Não me dê se eu não estiver preparado. Porque para mim hoje a presença dele é maior do que a promessa. Eu sei que a gente quer a promessa, mas eu te pergunto: promessa? Olha Moisés. Moisés, pode ir. O anjo vai com você. A minha presença vai com você. O quê? O quê? Não, pai. Se o senhor não for pessoalmente, eu não quero promessa nenhuma. A minha promessa é a tua presença. A minha promessa é te sentir. Aonde está o seu milagre? Na presença dele. Aonde está o seu milagre? Deixa eu te contar uma coisa. Um peixe fora da água, ele? Uma árvore fora da terra, ele? Sua vida não se move por coisas dessa terra. Você só está triste, amargurado. É porque a sua alma está viva. E a alma quer. A alma ela quer romper, a alma quer. Deixa eu te contar uma coisa. No dia que Deus materializar tudo aquilo que Ele colocou no seu coração, vai ser a mesma coisa se tiver uma igreja de 100 membros. Você não vai sentir nada, pastor. Vai subir aqui a mesma coisa de estar com um grupinho. Por quê? Porque quando você entra no Santo dos Santos, nenhuma promessa dessa terra muda a presença e a intimidade que você tem com Deus. O ouro e a prata não te compram. As coisas dessa terra não se movem. Por quê? Porque quanto mais íntimo, menos você quer essa terra. Quanto mais íntimo, só a presença dele te basta. E é nessa hora que sabe o que acontece? Tá preparado, pode liberar. Anjo, escuta. Eu tenho mais 5 minutinhos? Meu pastor, eu tenho mais 5 minutinhos? Como é que tá aí? Posso 5? 5 minutinhos, vou terminar agora. Jesus foi tentado, sim ou não? Mas depois da tentação, anjos desceram. Tem gente sendo aprovado hoje porque está resolvendo o teu passado. Olha para tua mãe e teu pai agora. Fecha os olhos. E agora fala para eles: obrigado por tudo que vocês fizeram. Porque na verdade foi Deus que usou vocês para fazer ou não fazer. Deuteronômio diz o seguinte, ó: foi eu que te levei para o deserto. Foi eu que deixei você passar fome e te humilhei. Não foi essa pessoa que te levou, não. Foi Deus que te levou, briga com ele. Foi Deus que te levou para o deserto, você sabe para quê? Para tratar você, para humilhar você, mas também para te preparar para a terra de Canaã. Deus vai te levar para aquilo que Ele colocou dentro do seu coração. Diga comigo assim: hoje eu decido resolver o meu passado, aceitar o meu passado e ser grato por ele. Você imagina agradecer ao seu pai pela surra que ele te deu, pelo abandono que ele te deu. Só filho maduro entende isso e faz isso. Só que a partir do momento que você faz isso, o futuro você não quer dar. Porque você consegue viver o hoje. Você vai chegar hoje em casa ou sair para um restaurante agora, você vai conseguir sentir o gosto da comida. Por quê? Porque você saiu dessa guerra de querer o futuro. Por quê? Porque hoje você vive preso no seu passado. E quem não resolve o seu passado não consegue viver o presente, porque ele quer algo melhor lá. Não quer o seu futuro, porque o único presente que você tem hoje é o seu presente. Fique sobre os teus pés. Diga: eu sou filho maduro. Ah, mas eu posso dizer eu sou? Pode, porque eu sou habita dentro de você. Diga: eu tenho prosperidade. Olha para cá.
Você que não tem uma torneira, você vai passar a ter uma. E você que tem uma torneira, vai multiplicar. Quem acredita aqui agora que você... Escute, eu sou uma pessoa envolvida com negócios. E lá na minha cidade o povo fala de gambireiro. Aqui eu não sei como é que fala. Gambireiro? Alguém sabe o que é isso? Um dia eu estava falando assim, ó, falou, nossa, mas você é gambireiro, né? A minha esposa falou assim, ele não é gambireiro. Ele é um empresário negociador. Quem você é? Qual é a mentalidade que você tem de você mesmo? Quem você já estiver no reino do Espírito? Jeremias 29:11, que eu vou encerrar com isso. Eu é que sei os pensamentos que tenho a respeito de vós, pensamentos de paz e não de mal, para dar a vocês o fim que vocês desejam. Sabe o que ele está falando? Você não sabe de nada, eu é que sei. E o que eu quero te dar na verdade é o fim que você deseja. Sabe o que ele está dizendo? Onde você quer ir? Onde você quiser ir? Onde você quer ir? Onde você quiser ir eu te levo. Onde você quer ir? Escute isso. Há 8 anos atrás, eu estava com um carro, busca e apreensão. O Espírito de Deus veio para mim e falou assim, pastor, vá para Brasília. O carro, busca e apreensão, documento atrasado. Eu entrei dentro do carro, peguei um cartão emprestado, coloquei combustível. Cheguei no aeroporto de Brasília, Deus me mostrou um quadro e mandou ligar para a pessoa. Eu liguei para a pessoa, o rapaz foi lá no aeroporto, eu falei para ele assim, ó, eu tive que até mudar a voz. Eu estou querendo comprar um avião, pobre, sem nada. Eu estou querendo comprar um avião para mim fazer umas viagens, negócio. Daqui a pouco eu falei para ele assim, eu falei assim, Deus, isso quer ser profeta, né, pai? Não tem nem dinheiro para colocar combustível. Mas daqui a pouco Deus me revelou na vida dele, mas também estava testando a minha obediência. Passou-se 8 anos depois. Hoje eu vendo aeronaves. Dá um glória. Olha para cá. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que você pensa, imagina. A partir de hoje, eu quero que você tire a sua mentalidade de escassez. A partir de hoje você vai se engravidar de milagres extraordinários. E não é sobre insistência, é persistência. Não deu certo, parte para cima que vai abrir outra porta. Não deu certo, vai abrir outra. A sua persistência vai te levar ao seu destino. Isaías 1:19, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa. Carne moída é boa, sim ou não? Mas e picanha? O que você acha que é o melhor dessa terra? Pensa no teu carro que você sonhou, tua casa, seus sonhos, a paz, a prosperidade, a saúde. Não pede para você ter saúde. Se você pedir para você ter saúde é porque você não tem. A cruz já garantiu a sua saúde, meu querido. Já é seu. Você não agradece somente por aquilo que Ele vai te dar. Você agradece porque no reino espiritual você já tem. Vai ficar pequeno. Deus me revelou um monte de pessoas chegando. Vai ficar pequeno. Eu não sei o que o senhor vai fazer. Eu sei que essa estrutura foi montada, é algo extraordinário. Mas eu preciso dizer para o senhor, é um problema que eu estou vendo. Vai ficar pequeno. Vai ter que fazer um culto, vai ter que fazer mais outro, vai ter que resolver. Você sabe por quê? Porque Deus está movendo o mundo espiritual porque você não merece. E quando você entende que não merece, Ele fala assim, esse aí não vai ser soberbo, esse vai agradecer. Pai, obrigado. Pai, obrigado, multiplica. Pai, obrigado, multiplica. Começa a agradecer porque Deus vai multiplicar o que você tem. Coloca a mão no quem está do teu lado. Começa a profetizar na vida dele. Fala, se prepara para uma colheita extraordinária. Há uma mudança de tempo. Não tem nada preso. Escute, pastores, olha para cá. Não tem nada preso no mundo espiritual aqui. Nada. Eu precisava subir para me falar. Não tem nada preso. Não tem nada amarrado com o passado. Não tem nada. Não tem nada preso. Por quê? Porque o Espírito Santo está aqui. Ele habita aqui, então não tem nada por passado, porque é um tempo novo, e um tempo novo é uma transição nova. O Espírito de Deus vai te dar palavras e sabedoria como o Senhor nunca imaginou. O que vai fluir neste lugar é cura, salvação. Você sabe por quê? Porque a graça vai ser liberada, e é o que
que eu profetizo nessa igreja, ela vai romper, vai encontrar outros lugares, vai se estender. Olha Brasília chegando. Vou fazer um contato com alguém em Brasília. Vou fazer um contato com alguém em Brasília. Eu mostrarei a minha bondade. Muitos dizem, está errado. Não, não está errado. Eu escolho quem não é, para confundir aqueles que são. Vou fazer uma conexão extraordinária. Vou te fazer mentor de grandes empresários. Este será um dom profético para a tua vida. Você vai se mover naquilo que eu já te entreguei, e eu vou multiplicar aquilo que eu já te entreguei. Dá glória. Olha para o irmão do teu lado, fala assim, ó, o menor vai ser 1000 e o mínimo uma grande nação. Fala para ele assim, você já resolveu o seu passado? Você aceitou ele? Você já agradeceu por ele? Então se prepara para viver o sobrenatural a partir de hoje. Eu profetizo esse ciclo. Uma nova fase representa um novo ciclo. Um ciclo de vitória, de graça, de unção, de poder sendo liberada sobre este ministério. Deus nos fará prosperar sem merecimento. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que Ele conceda a vocês a graça multiplicadora em nome de Jesus. Quem pode dizer glória a Deus?